A apresentação de Carlinho, técnico do Palestino, se impressiona com os jogadores do Flamengo. Após priorizar campeonato carioca, Tite se reunirá com a cúpula rubro-negra para traçar as metas de 2024. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã, tarde de quinta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, com todo carinho, começou a assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva, não nos seguem? Passe a nos seguir, acione o sino da notificação e ajude o nosso crescimento compartilhando os nossos vídeos. Tudo isso para vocês é de graça e gratificante para o nosso trabalho e nós podemos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Então, vamos aqui para as notícias, desejar a todos aí uma excelente quinta-feira em nome de Jesus. Rapaz, vamos falar sobre mais aí sobre a coletiva de imprensa do Tite ontem. Eu vou colocar o meu ponto de vista como torcedor e alguns pontos. Né? Sabemos que a torcida aí não gostou um pouco da declaração do Tite sobre metas. Né? Sabemos que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Né? Temos aí a Copa do Brasil, que reúne todos os times do Brasil. Temos aí a Libertadores da América, que é a competição continental mais importante que nós temos, né? E o Tite quis pontuar isso, que é humanamente impossível, com esse calendário, conseguir ganhar as 3 competições e que nós não vamos ganhar tudo, que é humanamente impossível. Isso deixou a torcida aí um tanto quanto dividida. Lembramos que na época de Jorge Jesus, o Flamengo ganhou 2 competições, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Lembrando que com Dorival Júnior, o Flamengo ganhou Libertadores da América e Copa do Brasil. O Flamengo não conseguiu conquistar a tríplice coroa, que seria o quê? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. O Flamengo pode vir a conquistar a tríplice coroa? Pode vir, mas Tite deixou bem claro que é humanamente impossível, né? Então, vamos aqui confabular um pouco sobre algumas falas de Tite ontem na coletiva de imprensa. Após priorizar Carioca, Tite planeja conversar com a diretoria do Flamengo para determinar a meta. Após o bom desempenho no primeiro tempo, o time de Tite levou pressão dos chilenos no Maracanã na etapa final. A sequência de jogos a cada 3 dias preocupa o treinador, que planeja uma conversa com a diretoria para definir os próximos objetivos na temporada, após priorizar aí o Campeonato Carioca no início do ano. Nós vimos que o Flamengo entrou com força máxima contra o Nova Iguaçu no primeiro e no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, e lá na altitude lá contra os Milionários entrou com 4 reservas, né? Disse ele que foi com 9 jogadores com problemas nessa viagem, mas como eu já falei, já repeti várias vezes, o próprio Léo Pereira disse que não, que ele estava 100% e à disposição. Fabrício Bruno, que foi um dos que foi dito que ele estava com problema físico, ele entrou, deixou Léo Pereira no banco e entrou com Davi Luiz. Então, seguindo aqui, para o que disse Tite, abre aspas, o aspecto clínico tira atletas, fisiologia não tira atletas, engloba parte tática e daqui a pouco vai ter que tirar um jogador, que é necessário. O Flamengo não paga preço de saúde de atleta para vencer jogo. É sentar para ver o que a direção também tem. A diretoria colocou que a prioridade era vencer o Carioca. Bruno Spindler, diretor executivo, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol, colocaram isso. Agora é sentar e alencar esse norte, disse Tite em coletiva de imprensa ontem à noite. Né? Sentar e traçar essas metas, verificar quais são as prioridades. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Dessas 3 competições, 2 aí vão ser prioridades. Né? É assim que eu vejo o motivo dessa reunião, para ver quais dessas 3 é a mais importante. Como eu falei, Libertadores da América é a competição mais importante do continente. E para mim também, Campeonato Brasileiro Nacional, para mim, é o mais importante.
Vamos ver aí o que a diretoria vai definir. Ó, depois de ter algumas semanas livres no Campeonato Carioca, agora o Flamengo terá jogos em sequência. Por exemplo, até o próximo jogo da Libertadores diante do Bolívar, né, a 3.640 metros de altura acima do nível do mar, no dia 24 de abril, o Flamengo tem 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, dia 14, domingo agora, fora de casa. O São Paulo no Maracanã e no dia 17 e no dia 21 contra o Palmeiras, jogo fora. Ou seja, praticamente um jogo a cada 3 dias, né? Vou aqui pela teoria do Dorival Júnior. Ele preparou um time para as competições, para os campeonatos e um time para as Copas. Flamengo tem elenco para isso. Muita gente fala, mas Jorge Jesus não poupava. Cara, é outro técnico. Eu sou viúva de Jorge Jesus, gostava muito do trabalho de Jorge Jesus, mas é outro técnico, é outra época, é outro elenco. Jorge Jesus tinha um elenco limitado, entre aspas, porque ele tinha excelentes jogadores, mas não tinha um banco de reserva qualificado. Hoje o Flamengo tem um bom elenco e um banco de reserva qualificado. Então dá muito bem para fazer esse trabalho tipo Dorival Júnior. Mas o Tite aí deve mesclar jogadores nessa temporada. Bota Léo Ortiz, tira Fabrício Bruno, tira Luiz Araújo, coloca Alan, tira Cebolinha, coloca Bruno Henrique. Ele deve mesclar esse elenco do Flamengo. Ainda tem aí o Carlinho, que pode estrear pelo Flamengo contra o Atlético Goianiense. O Carlinho, que foi contratado pelo Flamengo nessa janela de transferência, agora de abril, que vai do dia 1º ao dia 19, né? E será apresentado no CT Ninho do Urubu amanhã, na parte da tarde, apresentação oficial de coletiva de imprensa de Carlinhos. E o Flamengo quer aproveitar também esse restinho de janela de transferência, que são 8 dias, hoje é dia 11, né? Eles ainda planejam contratar mais um jogador para reforçar o elenco, visando aí Copa América e as datas FIFA, no qual o Flamengo ficará desfalcado de muitos jogadores, né? Então, seguindo aqui, Tite avalia a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo. Abre aspas, teve o aspecto emocional e físico. Olha só, boa parte da torcida rubro-negra reclamou da diferença da postura no primeiro e o segundo tempo. Desse modo, o técnico Tite explicou como viu as duas etapas. Realmente, o Flamengo no primeiro tempo foi avassalador, amassou o Palestino no primeiro tempo, amassou várias oportunidades de gols perdidas, né? O Flamengo poderia ter saído com um placar elástico no segundo, voltar para o segundo tempo, deixado um placar elástico no primeiro tempo. É uma coisa que nós temos visto há muito tempo. O Flamengo, na hora da finalização, tem pecado muito bem, que o goleiro do Palestino agarrou pra caramba, defendeu bolas ali inacreditáveis, mas o elenco do Flamengo tem perdido muitos gols. A finalização do Flamengo não está boa. O técnico Tite tem que bater nessa tecla, o técnico tem que treinar mais a finalização. Da prática vem a perfeição. É um absurdo um elenco do Flamengo perder tantos gols como tem perdido. E o Pedro aí se tornou o maior artilheiro do século do Maracanã, com o gol marcado ontem contra o Palestino. Mas se você for ver a quantidade de gols que o Flamengo perdeu, né, é inadmissível. É inadmissível. E no primeiro tempo aí o Palestino só teve uma oportunidade de tentar fazer o gol. Já no segundo tempo, o Palestino teve mais posse de bola que o Flamengo. Em alguns momentos ali o Palestino chegou a dominar o meio de campo e o Flamengo ficou perdido. Tanto que nós terminamos o jogo com 4 volantes, que o time já tinha perdido ali o meio de campo, né? Vamos lá. Falando sobre o aspecto físico e mental. Tite diz o seguinte, ele teve o aspecto sobre o jogo, né? Ele teve o aspecto emocional e físico com a responsabilidade de fazer o placar, de saltar na tabela. Devo reconhecer uma coisa que cobri bastante essa semana, é a precisão de finalização. Olha só, e a finalização não foi boa. No outro jogo, a gente teve um declínio. Iniciou o Tite aqui, né? Falando. Aí ele continuou, abre aspas. Tivemos muitas oportunidades e o goleiro adversário estava posicionado em 2 lances. Foi um grande jogo no primeiro tempo.
temos que reconhecer. Quando você não traduz isso, fica uma ansiedade no ar. Tem que passar por esses momentos e saber ser gelo. Ou seja, na hora em que o time precisa fazer gol, está errando nas finalizações, o jogador tem que ser mais frio, tem que ser mais tranquilo. A lá Romário, a lá Ronaldinho Fenômeno, a lá Ronaldinho Gaúcho, Bruxo, Messi. Não estou querendo comparar, estou falando a maneira ali de se portar em frente ao gol adversário. Tem que ter mais tranquilidade, tem que ter mais frieza e colocar em prática aquilo que está sendo feito nos treinamentos. Vamos lá. Diferença nos dois tempos. O Flamengo dominou as ações no primeiro tempo. Isso porque o time rubro-negro obteve 75% de posse de bola e finalizou 12 vezes. Além disso, o clube rubro-negro perdeu 2 grandes oportunidades de acordo aí com o site de estatística SofaScore. Já no segundo tempo, o Flamengo caiu de rendimento e a equipe comandada por Tite finalizou em 9 oportunidades e teve apenas 49% de posse de bola e não conseguiu criar chances. Por outro lado, o Palestino chegou a assustar e pisar no campo ofensivo. Ou seja, o Palestino teve 51% de posse de bola no segundo tempo. Nós que assistimos o jogo, nós vimos a superioridade do Palestino no segundo tempo. Né? Então, assim, se o problema aqui da queda de rendimento foi a parte física, temos que cobrar de Fábio Marachedian. Ah, mas PQD, um jogo atrás do outro, os caras só ganham para isso. Só ganham para isso. Nós sabemos que, se fosse lá no final da temporada, o rendimento caísse bruscamente, igual caiu ontem no segundo tempo, era aceitável, mas nós estamos no início da temporada. É inadmissível, né? Então, seguindo aqui, ainda outra fala de Tite, né? Tite afirma que o Flamengo poderia ter goleado o Palestino. Óbvio. Dava para ter visto isso no primeiro tempo com a quantidade de gols perdidos. Ó. Na entrevista de coletiva após a partida, o técnico Tite elogiou a atuação da equipe na primeira etapa, quando pressionou e fez um gol e perdeu diversas oportunidades de ampliar o placar. Abre aspas, não conseguimos marcar o segundo gol e quando isso acontece, o time começa a ficar tenso. É preciso maturidade para realizar essa pressão. Fazer o primeiro e o segundo gol, merecíamos 3 ou 4 no primeiro tempo. No segundo, sofremos pressão, mas conseguimos definir também com as trocas. Fecha aspas, finalizou Tite, né? Seguindo aqui, estreante na noite, Léo Ortiz fez o segundo gol e já perto do fim do segundo tempo. Ao aplicar a escalação do zagueiro como titular, Tite disse que, por fim, seria natural, a partir dessa sequência de jogos, um maior rodízio da equipe. Aquilo que eu falei. Sai Fabrício Bruno, entra Léo Ortiz, nós estamos com dificuldade aí na lateral direita, né, com a ausência de Wesley, teve que ter sido improvisado um jogador novamente na lateral direita. Isso aí tem que ser visto ainda nessa janela de transferência intermediário. Então, seguindo aqui para o que disse Tite, abre aspas, é humanamente possível, em competições tão grandes e difíceis, repetir a equipe toda quarta e domingo. Léo entrou hoje, já que Fabrício Bruno vinha de 6 jogos seguidos e 2 viagens. Vamos valorizar o grupo e é fundamental que todos estejam prontos. Em suma, precisamos de cada um, precisamos vencer. Tivemos primeiro tempo com grande volume de jogo, fecha aspas, completou Adenor Baktic, né? Sabemos que vai ter esse revezamento é importante. Temos jogadores qualificados no banco de reserva, tá? O que não é admissível é essa quantidade de gols perdidos, né? Parabenizar Léo Ortiz pela sua estreia, né? Ainda falta um pouco de entrosamento dele com a zaga titular do Mengão. Tivemos muitos problemas ali com bola aérea, mas em contrapartida, Léo Ortiz é um jogador que ele atua bem na lateral, ele atua bem no meio de campo e também atua bem no ataque. É um jogador muito versátil, tem uma boa saída de bola, tem um bom lançamento vertical, é um jogador que está de parabéns e, como disse o Mauro César Pereira, em breve, Léo Ortiz deve ser o titular do Flamengo, mesmo sabendo aí que na janela do meio do ano, o Fabrício Bruno receberá oferta de times do velho continente, né? Vamos lá. O Tite elogiou o Alan, né? Ele disse o seguinte aqui, hoje é o Alan do Atlético Mineiro. Tite conta bastidores da recuperação do volante no Flamengo. Depois de passar por 2 lesões seguidas no rubro-negro, o volante retomou a forma física com Tite.
Na coletiva após o jogo, o treinador afirmou que o atleta voltou em alto nível e revelou uma conversa de bastidores com camisa 21. É inegável, Alan estava devendo boas atuações. Nós vemos reclamando muito disso. E estamos vendo aí que todas as vezes que o Alan é acionado para entrar no segundo tempo, ele entra muito bem. Tem feito uma grande diferença. Eu acho que não vou me precipitar, mas em breve ele deve estar sendo titular do Flamengo. Foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que eu já tinha jogado com ele no Atlético Mineiro, né? Ele chegou, não teve boas oportunidades por causa de lesões que ele teve, e agora, depois desse bate-papo com o Tite aí, que recuperou Cebolinha, parece que ele também está recuperando o Alan. Olha só, abre aspas para o que disse Tite. Departamento físico e a consciência do atleta são determinantes. Chamamos o Alan e mostrei o lance do Atlético Mineiro e disse: Alan, hoje não é o Alan do Atlético Mineiro. Olha as suas ações. Ele olhou e disse: professor, isso foi antes de eu me machucar e me fez até arrepiar. E se emocionou, né? Então eu disse: você precisa retomar a sua condição física para que volte ao alto nível, fecha aspas, revelou Tite. Ou seja, essa conversa com ele parece que surtiu efeito, porque o atleta teve a consciência que realmente ele está abaixo daquilo que ele poderia entregar. E recuperado da lesão e bem fisicamente, ele tem feito boas partidas assim quando ele é acionado, né? Então aqui, ó. E outra coisa, o técnico do Palestino se impressionou com os jogadores do Flamengo. Não dá para saber quem tem mais qualidade. O técnico do Palestino já veio para esse jogo prevendo que iria perder. Presta sua atenção. Pablo Sanches, treinador do Palestino, rasgou elogios ao elenco do Flamengo. O comandante do time chileno, derrotado por 2-0 na segunda rodada da Libertadores, elogiou o elenco rubro-negro e principalmente os atletas que jogam na beira do campo. Abre aspas. Eu via os dois extremos, Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Me chamou muita atenção a qualidade dos passes. Depois saiu o Araújo, entrou o Bruno Henrique. E você não sabia quem tinha mais qualidade. Impressionante, disse Pablo Sanches em elogio ao elenco do Flamengo. E o treinador valoriza a atuação em jogo perdível. Aqui, ó, ele já veio, né, consciente que não sairia daqui com um resultado positivo. Ele disse aqui, ó, a derrota estava nos planos do Palestino. Afinal, o Flamengo é considerado o grande favorito do Grupo E da Libertadores. Dessa forma, Pablo Sanches exaltou a grande atuação do chileno no Maracanã, principalmente no segundo tempo. Então vamos lá. Fomos competitivos diante de um rival muito qualificado. Tivemos situações de gol. Eu acredito que no primeiro tempo eles se sentiram cômodos e no segundo tempo eles sentiram que estávamos para dar perigo. Faltou a eficácia. Recebemos um golpe muito duro no primeiro jogo. Hoje, quarta-feira, no caso ontem, era um jogo perdível. Sabemos, não fomos capazes. O jogo contra o Bolívar nos golpeou muito, acrescentou o treinador do Palestino, que lamentou a estreia com derrota diante do Bolívar em casa. Ou seja, o Bolívar derrotou o Palestino na casa dele e não foi na altitude por 4-0. O jogo do Palestino, eu vi algumas coisas, estava completamente perdido dentro de campo. Já contra o jogo de ontem contra o Flamengo, eles vieram mais organizados, né? O técnico deve ter estudado o estilo de jogo do Flamengo e se preparou para isso. Tanto que teve um crescimento, uma evolução no segundo tempo. A Libertadores de América é uma competição muito traiçoeira, como diz o João Guilherme. A Libertadores é traiçoeira, mas o Flamengo alcançou aí a sua primeira vitória, foi para 4 pontos, temporariamente é o líder do Grupo E, né? Agora vamos aguardar, o próximo compromisso do Flamengo é contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. O elenco do Flamengo acho que treina hoje, se apresenta na parte da tarde, já visando esse jogo, né? Treina hoje na parte da tarde, treina amanhã na parte da tarde e viaja no sábado. Valeu, galera? Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!